Vamos lá, irmãos. Então, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Nós vamos falar do reino dos céus. Eu comecei algumas semanas atrás, falando sobre a parábola do semeador. E eu falei que eu ia entregar essa palavra naquela semana para a gente começar a meditar sobre o que é o reino dos céus. Por quê? Porque uma das missões que nós temos como igreja é anunciar que já é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. E a gente muitas vezes não tinha nem noção da natureza do reino, o propósito do reino, o que é o reino. E como eu vou anunciar aquilo que eu desconheço, entendeu? Então eu falei, então vamos falar sobre a natureza do reino. Primeiro eu tenho que desmistificar uma coisa, Caramba, reino dos céus, reino de Deus, eu não vou entrar aqui no mérito de reino e salvação. Isso é um assunto que, se Deus quiser, talvez um dia Rodrigo, vou deixar o Rodrigo falar sobre isso conosco mais para frente em algum momento. Não é essa dicotomia que eu quero levantar aqui. Mas não procure uma diferença, não sejam acadêmicos demais, tentando buscar uma diferença em reino dos céus e reino de Deus. Por quê? Porque tem passagens em que essas expressões são intercambiáveis. Em alguns momentos, a mesma parábola aparece em Mateus, e a referência que se faz em Mateus é reino dos céus. E ela aparece a mesma parábola, com as mesmas citações em Marcos, e lá se refere ao reino de Deus. Então, são expressões intercambiáveis. Mateus usa reino dos céus, e os outros evangelhos usam a expressão reino de Deus. Mas se referem ao reino. E o que é o reino? O reino é o governo de Deus. Reino é o domínio de Deus. Reino é a autoridade de Deus. E aí a gente começa a entrar, eu não quero entrar para destrinchar e falar sobre o domínio, o reino como domínio, o reino como autoridade e o reino como governo. Talvez eu fale isso mais tarde. Agora eu quero falar das características desse reino e da natureza desse reino. Por quê? Porque todo o mote de Mateus é o quê? Natureza e propósito. Então, eu vou entrar nas parábolas de Mateus sobre o reino, sob essa perspectiva de natureza e propósito. E aí, a gente fez aquela primeira bateria, digamos assim, de meditação em cima da parábola do semeador. E aí agora eu vou rodrigar. Eu vou falar assim, alguém pode me ajudar e me dizer o que nós meditamos sobre a parábola do semeador? O que é Mestre, o que é a parábola do semeador? Fala para mim sem precisar ler, o que você lembra de cabeça. Que existe Não, me fala a parábola. Parábola? Então, diz que o semeador saiu a semear, foi colocando a semente em diferentes terrenos, e aí teve um terreno que a ave vinha e levava, o outro que terreno era esse? Estava preparado. Que terreno era esse? Era um terreno raso, Caiu à beira do caminho. Beleza. Chegava. Aí, qual o segundo terreno? O segundo terreno era pedregoso. Caiu em solo pedregoso. Então não tinha profundidade para. Não tinha raiz em si mesmo. O sol queimava. O sol vinha e queimava. E o terceiro? O terceiro terreno é o que crescia junto com os espinhos. E aí? Sufocava. Deixava crescer Isso. E o quarto O terreno? quarto era o que Cristo esperava de nós. Que ele chama de quê? Um bom terreno. Terra boa, terra fértil. Que daí E aí, 30, 60 é 100 por 1. 100 por 1. Beleza. Aí conversamos o que sobre isso? Então, uma coisa que ficou marcada para mim foi a questão do sol, O papel do sol ali é tanto Quando caía em pedregoso. Queima, mas também ele na verdade tem um papel de fazer crescer, Isso. Então é necessário. Mas por que queimava então? Porque não tinha raiz. Então, às vezes o sofrimento, quando você tem raiz, é para crescimento. Quando você não tem raiz, é para sua morte. E a raiz é o quê? A raiz é em quem? Em Deus. É fundamentos no Evangelho. Tá, essa é uma das coisas que foi falado. Pode ser a mesma pessoa igual. Excelente. Pode ser pessoas diferentes no mesmo momento,
ou mesma pessoa em momentos diferentes da vida, né? Então, você tem que fazer duas análises, né? Eu sou uma pessoa que fui semeada e sou um terreno, meu coração é o terreno à beira do caminho, ou seja, não preparado, é o pedregoso, né, que não tem raiz, é o que cai entre espinhos, é o espinhoso, né? É aquele que é sufocado. Ele fala que sufoca entre os espinhos. Os espinhos são o quê? As preocupações das coisas desse mundo, dessa vida, desse século, né? Você está sufocado por isso? Ou você é o terreno bom? E mesmo sendo o terreno bom, você é o que frutifica a 30, a 60 ou a 100 por um? Ou o momento. Eu posso até ser em tese, no bojo da minha vida, eu sou aquele terreno bom, mas eu estou vivendo um momento pedregoso. Eu estou permitindo que a minha raiz ela enfraqueça. Ou então, eu estou vivendo um momento espinhoso. Eu estou permitindo que coisas da vida venham me sufocar. Né? O que eu estou vivendo? Como eu estou hoje? Então, a análise é tanto para a vida como um todo, como você tem vivido, como você está vivendo hoje. Beleza. Uma coisa que eu não lembro se eu comentei, então eu vou aproveitar e vou comentar agora, é que o terreno fértil... Ah, não, vamos lá, outra coisa que eu falei. Quem é o semeador? Cristo, né? Não. Nessa parábola não é Cristo. É quem? É o pregador, né? Uma pessoa que está levando a palavra. É qualquer um. Né? Porque nessa parábola é qualquer um. Na que a gente vai falar hoje, ele fala que é o filho do homem. Então aqui ele não dá um foco no pregador. Ele dá um foco no terreno. Né? Vamos lá, o que é o mesmo aqui? O que é o mesmo aqui? A palavra é a mesma e o semeador é o mesmo. O que está mudando é o terreno. Só o terreno que está mudando? As condições. E o resultado. O terreno e o resultado. Mesmo no terreno bom, ele fala, ó, tem que rende a 30, tem que rende a 60 e tem que rende a 100. É isso aqui que eu não lembro se eu falei da última vez. Eu fui pesquisar agronomia, né? Porque você tem que entrar na mente. Jesus estava falando para o povo que plantava e vivia vivia da natureza. É um povo que pescava, um povo que plantava. A gente abandonou isso há um bom tempo. Quem mais tem o dedo verde aqui é o Nilson. Eu não tenho nenhum, zero. Tudo que eu pego morre. Né? Então, eu e a Vivi, a gente é um desastre para plantar coisa. Então eu tive que pesquisar, entendeu? Falei, deixa eu entender a mente de Cristo e a mente das pessoas que estavam ouvindo ele aqui quando ele tentou passar uma mensagem. Né? Então, o que eu descobri? Que 30 por 1 é o normal. É o rendimento moderado, 30 por 1. 60 por 1 já é um excepcional. 100 por 1 é raríssimo. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, vai ter... Se você é uma terra boa, você vai frutificar o normal. Eu espero que você frutifique o normal, mas vai ter gente que vai frutificar acima da média e vai ter gente que é o excepcional. É o Paulo. É o John Wesley. É o John Knox. Né? Ou seja, são aquelas pessoas que você... Olha agora, é o Billy Graham. Ou seja, é aquele cara que você... Cara, esse cara é... Por que ele é isso, pessoal? Por que ele é isso? Porque ele é um terreno preparado e que se permitiu frutificar, porque a semente é a mesma. E o semeador é o mesmo. Se a semente é a mesma e o semeador é o mesmo, mudou o quê? Mudou o terreno. A disponibilidade dele de ser usado. Isso aqui encaixa como uma luva para aquilo que eu estou propondo para nós aqui. Né? Você quer ver as maravilhas de Deus? Eu vou usar esse exemplo repetidamente, porque num dos trabalhos que a gente... Eu não gosto de chamar de discipulado, eu não gosto, mas eu vou usar para ficar fácil de entender. Num dos trabalhos de discipulado, eu com a Celina, ele falou assim, eu sinto falta de viver o sobrenatural. Eu lembro, isso ficou gravado no meu coração. Por quê? Porque eu sei que vocês têm esse desejo também, de viver o sobrenatural. Mas para você viver o sobrenatural, você tem que se permitir. Você tem que, e se permitir, irmãos, é sair da zona de conforto. Eu já falei isso várias vezes. Não adianta você achar que você vai ficar sentado no trono da tua sala de TV, assistindo Netflix, vivendo a vida mais ou menos, e você vai ter a vida de Paulo. Não vai ter. E você vai frutificar como John Wesley. Não vai. Não vai. Muito mal, talvez você seja o 30 por 1. Que bom que fosse. Ou talvez você seja aquela plantinha mirrada que cresce focada entre os espinhos.
Talvez você esteja secando, definhando, porque lhe falta raiz. Se nós quisermos viver o sobrenatural, a gente pode viver o sobrenatural. Não tem nenhum impedimento de nós vivermos o sobrenatural. Billy Graham, John Wesley, John Knox, todos os grandes avivalistas da história da igreja, grandes homens e mulheres de Deus, eles não tinham nem um fio de cabelo a mais de especial do que nós. Mas eles só se permitiram. Amém? Então, basicamente, esse é um resumo. Alguém lembra de mais alguma coisa que queira comentar em relação a isso? Uma vez na Fábio, sobre essa palavra semeador, eu lembro de dizer, não sabia nem se eu estava tão... que a gente meio que se comportaria como um jardineiro que prepara o terreno, porque era terreno pedregoso, com espinho, é a beira do caminho, no lugar errado. E agora você falou que ali não é o próprio Cristo, é alguém que lançando uma palavra, eu achei que corroborou com uma coisa que eu tinha pensado muito tempo atrás, da gente ser esse jardineiro na vida de outras pessoas. Eu sei que o terreno às vezes está muito mais ligado à maneira como a pessoa recebe a palavra. Mas quando a gente pega a palavra, a gente está tentando tirar essas pedras, tirar esses espinhos, tirar do lugar errado e botar no lugar certo. Aí foi só uma coisa que veio à minha cabeça aqui, acho que corrobora um pouco com Se o terreno é a pessoa, é o coração da pessoa que está preparado para receber, eu falei isso naquela semana, né? Você prepara. Como você prepara o coração da pessoa? Muito em oração. Por exemplo, eu falei que eu quero conhecer o irmão da Gabi, né? Se eu estou orando por ele agora e eu vou orar daqui até eu conhecer ele, eu estou preparando em oração o coração dele para quando eu chegar a falar com ele, o coração dele esteja preparado para receber a semente que eu vou lançar. Isso vai me garantir que vai ter 100% de certeza? Não. Não vai. Mas eu vou fazer a minha parte. Certo? Isso é importante quando a gente for fazer essas coisas que eu falei fora do ambiente controlado, que é a minha casa ou a casa do Rodrigo futuramente. Eu não comentei isso, né? Quando eu estava falando da casa do Rodrigo, né? Lá tem um terrenão, né? Provavelmente a gente vai fazer algumas coisas lá também. Mas seja aqui, seja na casa do Rodrigo, seja no centro de vistoria, seja na casa do Acelino, ou na casa de qualquer um aqui que abra a sua casa, ou no clube, são ambientes mais controlados. Mas quando a gente for para ambientes mais, vou chamar de descontrolados, né? A gente tem que entender que eles são descontrolados para nós, mas estão no controle de quem? De Deus. Então a gente coloca nas mãos de Deus. Deus, olha, eu não tenho controle, eu tenho um certo controle sobre a minha casa. Né? Um certo, por quê? Porque a gente não controla nada, irmão, isso é uma ilusão do materialismo, tá? Eu tenho certo controle sobre a minha casa, mas sobre o orfanato, ou a creche, ou o asilo, ou sei lá onde, eu tenho zero controle. Eu não vivo lá, não conheço ninguém. Então eu tenho que jogar nas mãos de Deus e falar assim, Deus, estou indo em seu nome. Deus, eu estou indo ouvindo um chamado teu. Então eu peço que o Senhor vá na frente. O Senhor vá com o teu espírito. Prepare os corações. Separe aqueles que o Senhor quer que sejam semeados e bem semeados. Campa os teus anjos naquele lugar. E é isso, pessoal, é oração. A gente vai preparando, né? Eu meio que lembrei outra coisa, mas agora me fugiu da mente. Bem, ok, é isso. Então, agora a gente vai para a segunda parábola, né? Ela começa... Os discípulos vão perguntar, né? Depois que é falar da palavra, eles vão pedir interpretação. Jesus dá a interpretação dela. Aí, um pouco na sequência, no 24, ele fala assim. Mateus fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo, no 24: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí ele vai falar a parábola do grão de mostarda, ele vai falar a parábola do fermento, que a gente vai
discutir em outras ocasiões. Mas no 34, pula pro 34 agora. Desculpa, pro 36. Aí foi pro 36 e ele fala assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Essa daqui, irmãos, é a segunda parábola que Jesus explica nesse capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 de Mateus, ele tem 8 parábolas. A maioria dos livros de comentaristas que estudam e meditam sobre as parábolas, eles pontuam 7 parábolas. Eles meio que ignoram a última parábola. Que é aquela que diz que o reino dos céus é como um despenseiro, um dono da casa que tira do seu tesouro coisas boas e ruins. Ela é só isso, né? E uma vez eu falei isso lá na Fábio, eu falei, caramba, eu tô meditando, cara, e às vezes eu chego em passagens como essa, que aí tu para e fica assim, caraca, é pequenininha, né? Mas ela é uma parábola fechada em si mesmo, e tem um ensinamento nisso aqui. E é profundo, e às vezes a gente passa batido por ela. E ela passa essa daqui especificamente, ela passa tão batida, que a maioria dos comentaristas diz que Mateus 13 é uma coletânea de 7 parábolas, eles esquecem ter essa. Pula essa, entendeu? E que 7 parábolas são essas, né? A parábola do semeador e outras 6. E eu falei que a segunda parábola e a sétima parábola, elas têm um certo relacionamento. A 2 e a 7. Aí a 3, a 4, a 5 e a 6, elas fazem casadinha, né? É bem claro quando você vê a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Elas parecem que trabalham em paralelo no mesmo conceito. Né? Mas a gente vai ver que tem uma certa ênfase diferente. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas o que é interessante aqui? Jesus, ele fala em Marcos, quando ele vai falar a parábola do semeador, ele fala assim: como, pois, vocês entenderão as outras parábolas se vocês não entenderem essa? Ele meio que fala assim: olha, se você entender essa, você vai conseguir entender as outras. O que ele está querendo dizer? Olha, através dessa parábola do semeador, eu passo uma dinâmica. Qual a dinâmica? É exatamente esse refreshment que eu fiz aqui. Né? Ou seja, todos nós temos essa comissão de semear, número 1. Nós semeamos preparando o terreno, e quando você prepara o terreno quando ele é sulcado por aquele que prepara, né? Tem aquele limítrofe, que é a beira do caminho, né? Na hora que você vai fazer aquele sulco para lançar a semente, tem o terreno bom, tem o terreno pedregoso e tem o espinho que fica ali. Né? E quando ele sai lançando a semente, ele não bota uma a uma, ele sai jogando. E aí algumas caem em terreno bom e outras ruim. Terreno aquele que está preparado ou não preparado. Né? E aí isto é você em vários tempos ou vocês em um só tempo. E aí você tem que estar disposto a saber quem você é e o quanto você vai frutificar para aquilo que é colhido. Quando Jesus fala tudo isso, ele está falando assim, olha, entenderam o princípio? Ok, esse princípio é o reino como um todo. Agora eu vou dar algumas particularidades. Então, se você entender o reino como um todo, a dinâmica do reino, quando eu falar da parábola do semeador, você vai entender. Ou seja, se o reino no geral e a dinâmica de funcionamento dele é essa, então vamos começar a falar que tem uma parábola que explica isso em uma perspectiva mais ampla, mais estratégica, vamos dizer assim. Porque aqui ele está falando de mim e de você como semeador. Aí depois ele avoca para ele. Ele fala assim, olha, um homem saiu a semear. Aí os discípulos falam assim, olha, explica-nos a parábola. Aí essa é a única que ele explica fora do semeador. Né? E aí ele explica o quê? Cadê? Eu puxei para trás aqui, peraí. Pronto, no 37. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Cristo. Pronto, vamos lá. Se essa parábola se refere a Cristo e ele é o Filho do Homem, ele está se referindo a ele quando? Quando é que ele recebe essa alcunha de Filho do Homem? Onde é que aparece pela primeira vez essa expressão Filho do Homem? Filho do Homem. Hã? Daniel. Numa profecia ele fala como um filho do homem, né? Aí aquilo ali ficou como uma referência de quem? Do Messias,
né, do enviado de Deus, do ungido, né? Que no caso aqui é Yeshua HaMashiach, né? O Mashiach é o Messias é o ungido, né? Então, o Filho do Homem é uma alcunha do ungido, né? Daquele que é o Messias. Então, se ele fala que o semeador é o Filho do Homem, isso daqui, ele está se referindo ao ministério dele como Deus ou ao ministério dele como Messias? Como Messias. Se é o ministério dele como Messias, então quando é que se inicia? Quando ele começou a caminhar na terra e pregar. Depois do batismo dele, ele começou a anunciar as boas novas do reino. Certo? Isso aqui é essencial para vocês começarem a entender o desdobramento do que ele está tentando explicar. Então, vamos lá. Então, ok, guardem isso. Aí ele fala assim, olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Vamos lá. O campo é a igreja? O campo não é só a igreja. É porque eu já ouvi alguns pregadores e algumas pessoas falando assim, não, deixa porque na igreja vai crescer. Não, a igreja é o trigal. É o trigo, vamos dizer assim. A igreja em si é o trigo só, entendeu? A igreja verdadeira é trigo. Por quê? Porque ela é a boa semente, certo? Então, comece a entender que a gente está falando aqui da era do ministério de Cristo e da igreja. A dinâmica dele é, ok, eu vim como ungido e estou lançando a semente. Né? Então eu e vocês somos trigo plantado por Deus. Beleza? Então nós somos o quê? Bom fruto. Só que junto conosco, no mundo, aí que eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui só reforça a minha tese chata, que faz as pessoas, talvez, acharem que eu falo sempre a mesma pregação. Mas, caramba, não tem como fugir disso, cara. A igreja veio para quem? Restaurar a igreja apostólica. Não, a igreja veio para quem? A igreja veio para quem? A igreja veio para quem? Quando Jesus fala assim, olha, porque você anda só com pecadores, né? Ele fala o quê? Para os doentes. Ele veio para os doentes. Então ele veio para quem? Ela veio para o mundo. Isso, ela veio para o mundo. A igreja, porque é o seguinte, ele fala, o campo é o quê? O campo é o mundo. Então onde que eu estou plantando o trigal? No mundo. Então esse sentimento de, não, eu tenho que me isolar do mundo, não. Por isso que Jesus na oração ele fala assim, eu não peço que os tires do mundo. Porque senão ele estava falando assim, não vou plantar esse trigal aqui, eu vou plantar esse trigal em outro lugar. Não, ele plantou no mundo. É proposital. Irmãos, se a gente não entender isso, a gente vai continuar com aquele sentimento, desculpa bater na mesma tecla chata, mas nós não estamos aqui para nós. Nós não estamos nos reunindo aqui porque é tão bom. É bom, irmãos. Não estou dizendo que não é ruim. Né? Não coloque na minha boca coisas que eu não estou dizendo. Aqui é bom, aqui é bênção, aqui a gente cresce, aqui a gente... Pô, hoje foi bênção demais, ó. Vi Deus se movendo aqui. Quem não viu Deus se movendo aqui? Pelo amor de Deus. Eu vi claramente Deus se movendo aqui. Eu vi Deus se movendo aqui claramente. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele é presente. Eu sei que o Espírito dele se derrama aqui nesse lugar. Eu sinto isso. Em cada olhar, em cada palavra, em cada oração. Mas nós não somos presos a isso aqui. A gente está aqui com um propósito. E o nosso propósito é o mundo. É frutificar para quem? Para o mundo. O trigo frutifica para si mesmo? O trigo come trigo? Não, o trigo, Jesus fala disso. Ele fala o quê? Que a semente ela tem que o quê? Morrer. Isso, para virar alimento. Para alimentar outras pessoas. Tem dois propósitos para o trigo. Ou ele vira pão, ele é esmagado e alimenta outros. Ou ele é lançado e cresce e frutifica e vira outra planta boa. Se a gente esquecer isso, a gente esquece essa dinâmica dessa parábola. Está falando assim, eu vim plantar a minha igreja, eu vou traduzir. Eu vim plantar a minha igreja no mundo. E vocês são aqueles que eu estou plantando porque vocês são bom fruto. Só que junto com vocês, aonde? Na igreja? No mundo.
cresce o quê? O joio. Aí vamos lá. Não sou agrônomo, nem sou homem do campo, né? Irmãos, quem tiver curiosidade, entra na internet, pesquisa, vai chegar às mesmas conclusões. Eu tive que ralar um pouquinho, porque tem muita informação superficial na internet. Eu tive que pesquisar mais. Joio e trigo são duas plantas visualmente muito parecidas. Por isso que quando ele fala assim, olha, está crescendo junto no mundo o joio e o trigo. Eu plantei os dois. Quando é no mundo, irmãos, a igreja está no mundo. Deveria, pelo menos, estar no mundo, frutificando no mundo. Então você tem a igreja institucional. Plaquinha, templo, cadeirinha, púlpito, grupo de louvor, os levitas, né? E é o que está ouvindo a gravação aqui, não sei onde ele vai chegar, vai falar assim, esse cara está desdenhando do ungido do Senhor. Não, irmão, porque ninguém é levita, só judeu é levita. Ninguém aqui é descendente de Levi. São os músicos, são músicos. Talvez seja, né? São músicos de Deus, abençoados, tem ministério e tudo. É só porque eu não gosto dessa expressão. Estamos usa errado ainda, né? judaizando demais uma coisa que não precisa ser judaizada. Usa muito, porque usa só para tocar. Todo o resto que o levita fazia não faz. Então, é isso. Não tinha porção nada nas terras, né? Não tinha nada, servia no templo. Deus era a porção desse, não tinha nada. Então, vê se esses levitas fazem. Então, essa parte não. Então, vamos lá. Vivia da bênção do resto da comunidade, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Sim, a igreja, tempo com tudo, com os levitas, com tudo lá certinho, né? Aquilo ali, irmãos, é uma expressão visível, que eu vou chamar do mundo, de algo espiritual. Que lá dentro está o trigal. Só que junto ali também está o joio. Da mesma forma. Aí o que eu quero que vocês prestem atenção nisso. Isso é só dentro da instituição igreja? Não. Em todo lugar. Lá no trabalho, no meu trabalho, no Emaer, tem o joio e tem o trigo. Eu sou trigo lá, mas tem o joio do meu lado, por exemplo. No trabalho do Nilson, ele é o trigo, tem o joio do lado dele. Se a gente não entende que o campo é um mundo e que isso aqui é do ministério do Messias e que ele está plantando a igreja, que é esse o significado dessa parábola, a gente tende a achar que essa parábola ela se aplica só para dentro da igreja e só para aquilo que eu vou chamar de ambiente espiritualizado, de igrejento, vamos dizer assim. Não. E a gente faz aquela distinção, não, o ambiente secular e o ambiente sagrado, vamos dizer assim, gospel. Né? Não, irmãos, é em tudo, é tudão. É tudão. Né? E aí a gente vê que falando assim, olha, nesse mundo, onde eu estou plantando vocês, em vários ambientes, ambos vão estar crescendo juntos. Aí os servos falam assim, vamos arrancar. Aí Jesus fala assim, não arranca. Por quê? Porque corre o risco, né, de eu arrancar o que é bom junto com aquilo que é ruim. Então vamos esperar até que os ceifeiros venham, né? Mas na frente Jesus vai explicar quem são os ceifeiros. Eu acho que eu vou ler tudo, que aí eu já explico tudo de uma vez. Ele fala aqui, né? Ele continua explicando, né? Cadê? O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifadores são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele fala assim, olha, vão crescer juntos. Aí, irmãos, vamos lá. Eu vou concentrar um pouco dessa minha palavra nessa parte, porque é interessante, tá? Como eu falei, Jesus está falando para pessoas. Então, até aqui, vocês não entenderam essa primeira parte que eu falei, vocês não vão entender a dinâmica que ele quer transmitir. Então, nós viemos para o mundo, e nós viemos para frutificar no mundo, né? E isso daqui se refere ao ministério dele. Ou seja, quem é que está me plantando lá? Jesus Cristo. Por isso que aqui o semeador não é eu e você. É ele. Então, é porque ele está me plantando. Percebam que é diferente da dinâmica da primeira parábola. Na primeira parábola, quem está plantando? Eu. E eu estou plantando o quê? A palavra, que é a semente. Aqui não. Aqui ele é que está plantando. E quem é a semente? Sou eu.
Isso, sou eu. Então eu estou sendo plantado ali com a função. Quando eu planto uma planta, eu não planto para ela morrer, eu planto para ela fazer o quê? Frutificar. Se ela não frutifica, ela não serve para nada. Isso. Só que ele fala assim, olha, ali está o joio também. Irmãos, aí eu quero que vocês entendam assim, o joio é o satanista. Como é o nome daquele cara lá, o satanista lá do... Nick Vanilla. É o Nick Vanilla? Rick Vanilla? É. O cara, amigo do Daniel Mastral lá, que está envolvido lá no... que se dizia satanista, agora disse que se converteu, não sei mais. Bom, o joio é um cara assim. O joio é aquele, é o islâmico, homem bomba, que grita Allah Akbar e vai lá e explode. Esse é o joio. O vascaíno. Esse é o joio, irmãos. Quem é o joio? Por que esse cara não é o joio? Porque o joio é parecido com... Pronto, porque o joio, o que Jesus está tentando mostrar aqui? Eu não estou dizendo que essas pessoas não existem. Elas são outro tipo de planta nesse jardim aí, entendeu? Não é o foco dessa parábola. O foco dessa parábola é ele falar assim, olha, vai ter gente lá com você que ele parece que é meu discípulo. Ele parece que ele é trigo. Ele tem aparência de trigo, ele cheira como trigo, ele tem cor de trigo, ele tem a textura de trigo, mas ele não é trigo. Isso. Mas o quê? Vamos lá. O foco de Jesus aqui não é fazer a distinção entre trigo e figueira, entre trigo e oliveira, entre trigo e sabe, qualquer planta que você imaginar, um morango, abacate, mangueira, não. É entre trigo e uma coisa muito parecida com trigo, que você for desavisado, você vai achar que é trigo. E aí, qual é a característica dessa coisa, né? A aparência é de trigo, ela tem a mesma coloração de trigo, e ela cresce igualzinho o trigo. Só que quando chega a uma certa idade de madureza, o fruto é diferente. O fruto... Vamos lá, tem algumas diferenças. Aí foi onde eu falei que eu tive que cavucar bem na internet para achar coisas que não fosse só... eu ouvi dizer que... Ou então passou de boca em boca. Não, eu fui em pessoas que estudam agronomia para realmente descobrir. Eu fui num site de agronomia lá da Europa para olhar os caras explicando. Aí, beleza. O joio, ele é ligeiramente diferente do trigo depois que chega numa certo status de madureza, né? Por quê? Porque ele é mais rígido. O trigo ele é mais maleável, ele é mais flexível. O joio ele é mais durão, entendeu? Ele não se quebranta. Cara, olha, Jesus quando ele estava pregando pessoas que entendiam de terra. Então, quando ele usou isso daqui, não é assim... Estão falando de um Deus de sabedoria infinita. Então, ele sabia que o cara ia pensar assim, ok, não se inclina. Não se, tipo assim, se tentar se inclinar, se quebra. Entendeu? E isso, ele é rígido, está engessado. Ele não consegue se quebrantar. Por quê? Porque ele acha que já sabe, ele acha que já é. Ele acha que eu já tenho a natureza que é necessária. A segunda coisa... A gente pensa aqui que ele fala assim, não arranca, porque vai arrancar um em vez do outro. Por quê? Porque são muito parecidos. Esse é um dos motivos. O outro motivo não é só esse. O outro motivo é que a raiz do joio, ela é como uma erva daninha. A raiz do trigo, ela é localizada. A raiz do joio, ela se espalha e ela se emaranha nas outras plantas. Quando você arranca o joio, o que vem junto? Vem a raiz do outro. Então, o que o joio é? O joio é um sanguessuga, cara. O joio se entrelaça e prejudica, ou seja, ele está ali se emaranhando para tirar o que do outro? Os nutrientes do solo. É um parasita. Suga, exatamente. Por isso que Jesus olha para o fariseu e ele fala o quê? Ele fala assim, olha, você vai nas casas das viúvas, né? E consomem. Olha, você joga pedra nas costas dos outros, mas você mesmo não carrega. Você fecha a porta e não deixa os outros entrarem. Característica do religioso, né? Ele
engessado, acha que tem razão, né? E coloca peso para aqueles que o cercam, né? Outra característica do joio, né? O joio, quando ele começa a frutificar, a fruta do joio, né? Ela tem semente, tá? Não é que ela não tem semente, ela tem semente. Mas ela chega num ponto de madureza que ela começa a secar muito rápido. Enquanto o fruto do trigo ele fica tenro, né? Por isso que é muito comum, aí isso você acha bastante na internet. Tem até, se você procurar com alguma calma, você vai ver alguns agricultores que são cristãos mostrando assim, olha aqui o trigo, aí ele faz assim com a mão, né? Esfrega uma mão na outra, aí fica só a sementinha. E ele vai no joio, olha aqui o joio, aí não fica só a palha, entendeu? É porque não tem semente? Não, ele tem semente, mas ela ficou tão... É isso, ela despedaçou. Ela secou tão rápido que ela despedaça ali, ela parece como se fosse parte da palha. Entendeu? Então ele não tem fruto. O fruto não rende nada. Ele é podre, ele é fraco. Ele não subsiste. Entendeu? É interessante que você vê na internet, tem um vídeo que também mostra assim, né? O cara esfrega, aí ele faz o quê? Ele joga assim, dá uma sopradinha, voa toda a palha, fica só o fruto, entendeu? Então, ou seja, diante da mínima oposição, adversidade, problema, né? Tudo aquilo que o joio produz é disperso. O fruto do trigo ele subsiste. E por fim, o fruto do joio, se você chegar a tempo de não pegar o fruto despedaçado, né? E você preparar ele, né? Ele é tóxico. Ele é tóxico. Ele envenena a pessoa. Ele tem um grau de toxicidade que a pessoa passa mal, sofre náuseas, pode até, dependendo do nível, vir a óbito. Então não é uma coisa inofensiva. Ele mata. Ele faz mal. Enquanto o trigo o quê? Ele morre para produzir pão para quê? Para trazer vida. Né? O joio traz morte. Então Jesus está falando assim, olha, cuidado com aquele que parece ser, mas não é. Cuidado, examina bem se ele é flexível. Examina bem se ele não é um sanguessuga. Examina, ou seja, Jesus não está falando só, olha, você só vai conhecer quando chegar no final aí, na arrebatamento, então não adianta mais. Né? Não, ele fala assim, tem elementos que você pode analisar, que você vai distinguir se aquilo é joio ou é trigo. E aí ele entra na parte escatológica, que não é bem o meu foco aqui. Eu tô tendo uma conversa lá na Fábio sobre escatologia, né? Mas ok, esbarra aqui, né? Vamos lá, spoiler da conversa da Fábio. Talvez eu faça essa conversa aqui também. Né? Jesus fala que vai chegar no fim dos tempos, né? E os anjos vão fazer o quê? Recolher. Vão ceifar e vão recolher, vão separar, certo? Isso aparece em Mateus 24? Aparece em Mateus 24. Né? Aparece em Mateus 24. Quando acontece isso? Em Mateus 24. Na volta de Cristo. Que é quando? Que é depois do quê? Depois da tribulação. Cara, assim, isso é interessante, né? Não tem uma gravação, porque eu não gravei, tá? Mas o que eu fiz? Eu sentei com os irmãos na FAB, falei assim, abre Mateus 24. Até porque eu não estava tão bom de respiração assim. Falei, Ferreira, vai lendo. Aí o Ferreira foi lendo, versículo por versículo. Eu falei, cada vez que aparece aqui um evento, você copia que evento é esse e bota na sequência, né? Aí a gente foi passando e ele foi colocando evento 1, evento 2, evento 3, evento 4. Aí quando chegou no final eu falei assim, ok, vamos ser arrebatados antes ou depois da tribulação? Sem interpretação. Eu falei, nós vamos interpretar aqui segundo Daniel, pega um versículo paralelo. Não. O que está escrito aqui? Depois da tribulação. Então Jesus está falando assim, olha, quando chegar lá, no final de todas as coisas, né, você vai ter tido muita oportunidade de ver se o trigo é trigo e se o joio é joio. Por quê? Porque várias coisas vão acontecer daqui até lá que vão colocar à prova cada um de nós. E aí, o que eu tenho que dizer para vocês? Nós somos colocados à prova
do nosso grau de comprometimento com o reino para saber se nós estamos trigando ou joiando, vamos falar assim, todos os dias. Eu não vou entrar no mérito aqui de falar o seguinte. Por causa dessa parábola, então, eu digo, se você é trigo, um abraço, você é trigo. Se você é joio, um abraço, você é joio. Não, porque o foco de Jesus aqui não é apontamento de doutrina de origem das coisas, mas de explicação de funcionamento do reino que ele veio estabelecer como Messias. Ou seja, tem a ver com ministério, natureza e propósito. Então, qual é a aplicação prática disso daqui? Irmãos, se tem uma aplicação prática de você analisar que terreno eu sou hoje, ou que terreno eu tenho sido ao longo da vida, e o quanto eu tenho frutificado, 30, 60 ou 100 por 1, aqui tem o mesmo propósito. Ele está falando assim, examina as características do trigo, e examina as características do joio. Você é mais parecido com o trigo, ou você é mais parecido com o joio? Qual é a sua postura? Porque dependendo da sua postura, o resultado que você vai colher é esse que eu estou anunciando no final dos tempos. Então, se você olha para a sua vida e você vê que você é inflexível, ou seja, você não consegue se quebrantar diante de Deus, você se arvora da razão em cima das tuas obras, ou da tua autoridade, ou da tua estirpe religiosa. Se você mais faz mal do que bem às pessoas que estão à sua volta. Se o fruto que você produz é para a morte e não para a vida. Se você não alimenta as pessoas. Se você não está disposto a morrer para produzir uma planta nova. Qual é o teu destino? Ser amarrado em feixes e lançado no fogo. Então, Jesus fala claramente, olha, examine você, se você tem vivido como joio ou se você tem vivido como trigo. Porque senão o que te espera é o destino do joio ou o destino do trigo. O que é interessante, né? Que o joio, ele é amarrado em feixes, né? Ele é amarrado em feixes e lançado fora. Isso é tipo assim. Olha, sabe aquela coisa do ecumenismo? Sabe, olha, todos os caminhos levam a Deus. É tipo assim, reúne tudo num balaio só e é indistinto. Ou seja, ou você está com Cristo, ou você espalha. Ou você ajunta, ou você espalha. Não tem um meio termo. Irmãos, o que ele está dizendo aqui, para essa dinâmica, né? Não tem muito para onde fugir. Você depende de Deus, você precisa de Deus. Senão o seu destino é condenação. Ele fala assim, olha, o que eu quero que vocês entendam é que vocês serão meus filhos, ou seja, vocês são minhas sementes. Lembra que ele fala assim, olha, aquele que ouve a minha palavra, né, e a segue, esse é o que me ama. Vamos traduzir aqui para essa parábola, né? Aquele que cresce saudável, se quebranta, faz mais bem do que mal, e frutifica e alimenta, está disposto a morrer para a produção de novos discípulos, esse é a minha semente. O meu discípulo, eu vou chamar aqui, é a minha semente. Esse é o meu trigo. Irmãos, por quê? O mundo jaz no maligno, mas o mundo é de quem? É isso. Por quê? Porque ele fala assim, o que ele fala aqui, algumas vezes? Ele fala, olha, cadê na parábola? Ó, o reino dos céus é semelhante a um grão. Desculpa, cadê? Aqui. Não, aqui. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí mais embaixo, ele fala assim: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? E tem uma outra parte aqui que eu não estou achando, que ele fala assim: o campo é meu. Então, apesar do mundo jaz no maligno, ele jazer no maligno,
Deus é o dono dele. O diabo tem autoridade para se mover aqui. Ele não tem a posse, exatamente. Irmãos, o mundo pertence a Deus. E tudo que há está nas mãos dele. E ele nos escolheu para vir resgatar esse mundo que é dele de volta para quem? Para ele. E enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir viver a plenitude do que é o reino dos céus.